Boa tarde, tudo bem? Aqui é o Pastor Miro, estou aqui para ajudar vocês, me ajude a ajudar vocês, tá? Desde já, se inscrevam, ative as notificações e dê um like. Se você tiver dúvida, me adicione e mande suas perguntas. Todas as redes sociais estarão na descrição do vídeo, tá ok? Esse é o canal Segredos da Palavra de Deus. Eu queria falar hoje sobre a obra da cruz, é uma obra espetacular. E eu queria ler aqui na King James, tá? Na versão King James, Hebreus capítulo 8, o verso 6, que diz assim: contudo agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o do sacerdote, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelente, excelsa. O autor dessa carta aqui, ela escreve para os hebreus. O pano de fundo dos 13 capítulos é um assunto só, a carreira cristã. Mas os judeus, os hebreus que haviam se convertido, estavam querendo voltar às velhas práticas pela perseguição, isso você vê no capítulo 10. E o autor vai escrever que a antiga aliança já não tem mais efeito, já não tem mais a necessidade como a nova aliança que Cristo veio e restaurou, inaugurou. Quando que Cristo inaugura a nova aliança? Quando ele, na noite da ceia, ele pega o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança, meus irmãos, isso é muito profundo, isso é libertador. E lá na cruz, quando ele vai, a igreja vai nascer da cruz em diante. Quando ao lado de Jesus, o soldado vem com a lança e fere, sai água e sangue. É um símbolo do nascimento da igreja, bem como foi com Adão no Éden, quando ele dormiu. A morte em grego quer dizer separação, não quer dizer aniquilação. Não quer dizer aniquilação. Adão, ao dormir, do lado dele, Deus tirou da costela e fez a mulher, fez Eva. Assim como fez com Cristo. Tá? A nova aliança e a antiga aliança, que a nova é inaugurada lá na cruz. A antiga, quando Deus desce para trazer a antiga lei, a antiga aliança, o monte fumega, as pessoas ficam com medo, escurece, tem trovões e raio. O próprio Moisés fica com medo. E ela vem com o ministério trazendo morte. Paulo diz isso na carta de Coríntios. Mas o ministério da nova aliança, você vai ver a mesma situação, só que muda algumas coisas. Assim como na antiga aliança, Deus desceu no monte, fumegava, houve trovões e morte. E ali na nova aliança, Cristo, quando está lá no Monte das Oliveiras, escurece, tem relâmpagos, trovões, todos temem ali, né? E assim como Moisés ficou com medo, o centurião ao lado ficou com medo. Ali é um protótipo da implantação da nova aliança. A igreja, ela tem andado com o segmento judaico. Entenda isso, meu irmão. Paulo teve seriedade em falar isso aos Colossenses, para que as festas, as luas, tudo tipificava Cristo, sinalizava Cristo, o sábado sinalizava Cristo. Vindo a nova aliança, Cristo é o nosso sábado, o nosso sabático, tá? Ele é o nosso descanso. Então, a igreja, ela nasce da cruz em diante, ela não está da cruz para cá. Mesmo os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles estão narrando o episódio da vida de Jesus aqui, mas eles não conseguem ter ainda a revelação de quem é Jesus. Para eles, Jesus é um judeu, um bom mestre. Os dois no caminho de Emaú dizem que Jesus é um bom profeta. Não tiveram a revelação da divindade, da deidade de Cristo, como Filho de Deus. Paulo vai ter pós-cruz. Embora os 4 evangelhos estão sendo escritos depois da cruz, eles aconteceram antes da cruz. E houve uma mudança. A aliança foi mudada, muita coisa foi mudada. Por exemplo, deixa eu citar algumas para você, que a igreja não só vive nos rudimentos, nas tradições judaicas, que Paulo bateu contra isso para a igreja, ele deixou claro. Quando ele diz assim, a Bíblia diz assim, Isaías, Deus fala: o vosso pecado faz divisão para que eu não ouço, minha mão para que não estenda. Essa barreira não existe mais. Mesmo se você pecou, você pode ir até Deus, que ele vai te ouvir. Não estou dando aval para você pecar, você está entendendo, você é inteligente. A mão de Deus vai estar estendida, porque Cristo, em Cristo Deus rasgou o véu do alto a baixo, nos deu vivo e santo caminho, e a Bíblia diz para a gente chegarmos com ousadia até Ele. Tá? Olha só, esse versículo é para a antiga aliança. Olha só, vem um homem e chega para Jesus: o que devo fazer para ter a salvação?
Jesus fala para ele, guarda os mandamentos. Então por que nós não saímos falando para as pessoas que vocês têm que guardar os mandamentos para ser salvo? Mas aí seria por obra. Isso era a lei. Jesus veio, ele está debaixo da lei. Como judeu, ele vai cumprir a lei. Ele está debaixo da antiga aliança. Como judeu, ele vai cumprir a antiga aliança. Ele só vai inaugurar a nova aliança na cruz. E se eu fosse escrever o Novo Testamento, eu colocaria de Atos para cá, não colocaria entrando em Mateus. Porque o segmento dele ainda está debaixo da antiga aliança. Tem coisas que Jesus falou da antiga aliança que não é nem para a igreja considerar. Por exemplo, quando Jesus fala, é abordado por algum saduceu que questiona ele sobre uma mulher casou com um homem, esse morreu, casou com outro, morreu, enfim, foram 7. E lá no céu, quem vai casar? E Jesus dá a resposta, nem lá no céu, nem não se dá em casamento. Vocês erram por não entender a lei de Moisés. Ele está falando para os judeus, respondendo uma ótica da lei judaica. Já não é para nós isso aqui. Não é para a igreja. A igreja, lógico, pode tirar alguns ensinamentos em exegese, em espiritual desse texto, mas a igreja não tem que viver isso, tá? E esse jovem rico chega para Jesus, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida? Jesus falou, guarda os 10 mandamentos, guarda os mandamentos, faz os mandamentos. A mesma pergunta pós-cruz, o carcereiro em Atos capítulo 16, ele chega para Paulo, o que é que eu vou fazer para ter a salvação? A mesma pergunta. O que é que Paulo diz? Crê no Senhor Jesus Cristo. A mesma pergunta em Atos, Pedro é abordado, e o povo falando lá, varões, o que é que nós vamos fazer para ser salvo? Ele vai dizer, arrependa dos vossos pecados. Crer, receber Cristo. Então você vê que foi diferente. Diferente. Na antiga aliança, Jesus falou, se vocês não perdoar, Deus de maneira nenhuma vai perdoar vocês. Na nova aliança, a Bíblia diz assim, se tens alguma coisa contra o teu irmão, perdoe, assim como Deus te perdoou em Cristo. Então Deus perdoou primeiro, inverteu. Tá? Nós amamos a Deus. Na antiga aliança você tinha que amar a Deus sobre regra. Na nova nós amamos pela graça. Então, meu irmão, até aqueles homens que andaram com Cristo não eram nascidos de novo. O novo nascimento só foi possível com a vinda do Espírito Santo. Tá? O próprio Jesus afirmou isso para Nicodemos, naquela noite fria. Jesus disse a Nicodemos, quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino. Não pode entrar no reino. Então eles só vão passar a ter, andando mesmo com Jesus, não tinham um novo nascimento. Por isso que certas coisas eles tinham dificuldade de entender. Tá? Porque Jesus falou, quando o Espírito vier, ele vai ensinar vocês. Ele vai falar, Jesus está falando do tempo da graça, pós-cruz. Ele vai dar o seguimento à vida de vocês. Ele está se referindo após a cruz. A igreja tem que parar de viver antes da cruz. Pegar textos e querer aplicar para ela, quando, na verdade, de pós-cruz que a igreja entra em ação, entra em ascensão, ela nasce. Você vê isso em Atos, você vê a graça de Deus se expandindo, até os apóstolos tiveram dificuldade de entender isso quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio, que o Espírito Santo é derramado, como que Deus falando, vocês têm que entender a nova aliança, a graça. E até fizeram o concílio lá, a reunião, ficaram debatendo por que Pedro foi pregar para o gentio, né? Aí teve que ser quebrado isso para eles levar a entender. Mas quem vai ter a clareza da nova aliança é o apóstolo Paulo, das suas cartas, suas 3 epístolas. Ela esclarece claramente sobre a graça, sobre a nova aliança, a qual passamos a fazer parte. A antiga aliança, a pessoa entrava, o judeu, porque era incircuncidado. Era circuncidado, perdão. E na nova, a Bíblia diz que nós entramos não por circuncisão carnal, mas sim espiritual, o homem do coração. Quando você recebe a Cristo, você é circuncidado, você é membro da nova aliança. Agora pensa comigo, como acabamos de ler, Cristo ele é de uma aliança, ele é ministro de uma aliança superior. Se a antiga, meu irmão, se a antiga diz que um deles colocaria 7 para correr, diz que 7 caminhos, um inimigo seu vinha por um caminho, sairia por 7. Deus se obrigou, eu gosto dessa palavra, Deus se obrigou, porque é isso que é aliança. Quando você é casado, você se obriga. Sua esposa tem obrigação com você. Deus, ao fazer essa aliança, ele se obrigou, tá? Para o povo judaico, a protegê-los dos inimigos, a guardá-los, a prosperá-los, a curá-los, tá? Deus se obrigou a todas essas coisas, torná-los livres. Só que muitas vezes eles, por não compreender o que era aliança,
ou por não acreditar, ou por esquecer, eles eram vítimas de si mesmos, da ignorância. E quanto à nova aliança, a igreja vem cometendo também os mesmos erros que eles cometiam. Não entende o que é a nova aliança, não crê e esquece que é membro da nova aliança, que é do corpo de Cristo. Ele é injetado no corpo de Cristo. Amém? Então, passa a desfrutar e entender melhor. Eu sou membro da nova aliança que Deus fez com Cristo. Por que Deus fez com Cristo? Deixa-me falar uma coisa. Deus hoje, ele não faz mais aliança com o homem. Você sabia disso? A última aliança que ele fez foi com Cristo, por nós, ao nosso favor. Por quê? Na antiga aliança, ele fez aliança com diversos homens. Ou homens chamavam Deus para fazer aliança. Abraão, Moisés, todos esses homens. Só que era aliança, essa aliança que Deus fizera com esses homens quebravam. Mas em Cristo não é quebrada, é inquebrável. Por isso que ele não fez mais com homem nenhum, ele fez com o Filho. Paulo diz aos Efésios, esse é o eterno, não é pouco. Eterno propósito que ele fez com Cristo. Simbolizando, falando da aliança, que nos dá direito, com ousadia e atrevimento, de entrar na presença de Deus. Ok? Então nós temos parte disso tudo e nos desfrutando. Os 10 mandamentos, deixa eu falar uma coisa para você, não foi para a igreja, meu irmão. A igreja quer viver os 10 mandamentos. Quer viver as tribos. Nós não somos das tribos. Nós somos de Cristo. Tá? A Bíblia diz, não há macho nem fêmea, nem judeu, nem grego. Todos somos só em Cristo. Tá? Os 10 mandamentos, por que Deus não deu para os filisteus, para os egípcios, para os assírios, para as nações lá? Deus, ele tira um pequeno povo, tá? Ele tira um pequeno povo, os nômades, que não tinha onde ficar, e Deus vai dar leis a esses homens, mais de 613 ordenanças. Deus vai dar para essa nação os 10 mandamentos. Era só para eles. E a igreja vive tentando pegar. Assim como a igreja, ela vive tentando, quer praticar as festas judaicas. Tudo, leia a Bíblia, tudo vai em Cristo, tudo sinaliza e aponta para Cristo. A igreja quer viver, quer desfrutar da Páscoa. A Páscoa quer dizer saída, passagem. Foi para os hebreus, não foi para o Ocidente, não foi para outra nação, foi para eles. E a igreja cai nessa, compra ovo de Páscoa, é coelhinho, é ovo. O que é que isso tem a ver com a saída do povo? São tradições humanas. Tá? E Cristo, ao vir, ele vai substituir para a igreja a ceia, ele vai dar o quê? Aliança. Ele fala, esse é o caso da nova aliança. Que quer dizer o quê? Que nós não estamos mais... Lógico que os judeus comemoram, a antiga aliança comemora lá a Páscoa e tudo, todos os anos, porque também não foram entendidos, como Paulo diz, quando toda vez que é lido Moisés, o véu está encoberto. Só quando se converte a Cristo, que cai e eles entendem a nova aliança. Tá? Moisés, a Bíblia diz que ele trouxe, né, a lei. Foi dada a lei por Moisés. Por Jesus Cristo veio a graça. Dada e vinda é outra coisa. A Bíblia diz que em Moisés foi dada a graça. Dada, a pessoa pode estar até distante, que dá uma ligação, dá para outro. Pode pegar que é seu. Agora, a graça veio. Isso quer dizer que você tem que vir até a pessoa. Jesus é a graça, ele veio e implantou a nova aliança. Tá? Os mandamentos, Jesus quando vai pegar tudo isso para a nova aliança, ele fala, olha, há um novo mandamento eu deixo. Não os 10. Que o novo mandamento eu deixo, que ame uns aos outros. Esse foi o novo mandamento que ele fez em Cristo Jesus, que Deus nos fez. Meu irmão, pare de ficar com filosofia, preso à liturgia de homens. Leia Colossenses capítulo 2 e o capítulo 3, você vai ver Paulo falando isso. Que em Cristo isso se findou, se acabou. Tá? E pessoas para o seu bel prazer não quer que você saiba disso. Para quê? Esses são segredos da palavra. Para te tornar seguro em Cristo, firme em Cristo, sólido em Cristo. E Paulo fala para a igreja de Colossenses, porque o pano de fundo da igreja de Colossos estava entrando pessoas e distorcendo, tirando a divindade de Cristo e retalhando em pedaços a obra que Cristo fez lá na cruz, dizendo que não era tudo isso, que o homem poderia ficar ainda, e os judeus estavam sendo introduzidos dentro da igreja de Colossenses, de Gálatas, para levar os cristãos, gente, o que havia se convertido, a viver debaixo da lei, a viver em rudimentos do judaísmo, como circuncisão, tá? E outras coisas, guardar os sábados e festa. E Paulo vai chamar a atenção deles, falando, não, vocês estão em Cristo. E ele fala, se o homem deixasse se circuncidar, da graça tem caído fora. E tem que viver debaixo da lei.
Aí sim, vai viver debaixo da lei, igual a judeu. Mas não há necessidade disso. É tudo uma falta de compreensão. Deus fala, o meu povo é destruído, não é o diabo que destrói, é a ignorância. Só que tem dois tipos de falta de conhecimento. Ele fala, o meu povo é destruído porque ele falta o conhecimento. Isso já é responsabilidade do pastor. Aí o Senhor fala, e o meu povo rejeita o conhecimento. Isso já é responsabilidade das pessoas. Porque uma coisa é quando você não tem conhecimento por parte do teu pastor. Outra coisa é quando você tem conhecimento por parte do pastor, só que você rejeita o conhecimento. Então é responsabilidade sua, ok? Fique na paz, em nome de Jesus, e abre a mente. E não deixe ninguém te escravizar aqui, ó. Não deixe. Não deixe ninguém colocar você preso aos seus belos prazeres, às suas vontades. Jesus quer que você pense. Ele falou, perguntou para os discípulos, quem que vocês acham que eu sou? Ele queria que eles pensassem. Amém? Beijão a todos, fiquem na paz. Até a próxima.